Sou a Sara Braga, sou a diretora da Saber, Sara Braga Eventos Reeducacionais. Hoje começa o meu programa Verdades e Mentiras, com a série semanal Sensitivos, Médiuns e Milagreiros. O que vocês estão vendo aqui hoje são recortes antigos de jornais, revistas, panfletos, colecionados pela extinta Academia Brasileira de Paraciências, que teve as suas atividades terminadas em 1998. A ABP procurava sondar acerca desses pretensos paranormais. Para apresentarmos essa temática, eu tenho aqui ao meu lado o meu esposo, Felipe Pitt Van Putten, também criador da antiga Academia Brasileira de Paraciências. Hoje nós vamos começar a série conversando com ele sobre como ele se envolveu nessas pesquisas desses fenômenos, os também chamados fenômenos psi. Conta pra gente, Felipe. Minha história é um pouco longa, um pouco complicada, mas vou tentar resumir. A minha paixão por fenômenos extraordinários começou essencialmente aos 3 anos de idade, fui muito precoce. Na época eu queria ser padre porque eu achava que seria importante conversar com Deus. Eu achava que se eu virasse padre, eu teria acesso a Deus e poderia conhecer os mistérios que já naquela época me intrigavam. Mas com o tempo foi passando e os meus sonhos foram mudando. Com 7 anos eu estava perscrutando a literatura que pertencia à minha falecida avó. Minha avó foi uma famosa médium no Amazonas e ela tinha uma literatura bastante interessante e farta sobre ocultismo, sobre fenômenos estranhos, espiritismo, espiritualidade. Então, com 7 anos, eu comecei a dar uma olhadinha naqueles livros que eu achava bastante curiosos e misteriosos. Assim, a minha curiosidade foi alimentada e minha vontade de aprender, de conhecer aquilo, surgiu com muita força no meu íntimo. Com 12 anos, eu passei a ser um leitor assíduo da revista Planeta, que era a versão brasileira da revista francesa Planète. A Planeta certamente participou muito desse incremento da minha vontade de conhecer esses mistérios, né? E de procurar não só conhecer mais sobre a mediunidade, sobre a sensitividade, sobre esses milagreiros, mas também outros tantos fenômenos, né? Fenômenos ufológicos, os mistérios da arqueologia, da cosmologia, enfim, eu me embrenhei por tudo que é área que eu podia, mas sempre com o interesse de aprofundar no meu autoconhecimento, saber um pouco mais de mim, e talvez me aproximar daquela velha ideia dos meus 3 anos de idade, de descobrir o que era Deus e tentar ver se realmente existia ou não um Deus. Eu acho que aí foi o começo de tudo. Nós selecionamos cerca de 1000 perguntas que foram feitas para a Academia Brasileira de Paraciências durante os seus 18 anos de existência. Vamos responder a 3 perguntas em cada programa. Você aí, faça sua pergunta, deixe o seu comentário. A gente promete responder a cada uma delas sempre que for necessário e assim que possível. Ok. Olha, uma coisa interessante, já que a gente está falando sobre esse assunto, e é uma coisa bastante polêmica, você tinha me falado quando eu conheci você, e foi uma das razões de ser dessa criação, dessa sua ideia de criar esse programa, que você passou 3 sérias desilusões com os supostos médiums e tal. Talvez seja legal você compartilhar isso com os nossos amigos lá, porque talvez muitos deles tenham passado ou estejam passando por alguma coisa parecida. Você pode compartilhar também? Perfeitamente. Gente, olha, eu passei 3 situações bastante complicadas dos meus 14 anos até mais ou menos os 34, que foi quando eu conheci o Felipe. A primeira vez foi uma senhora, na época nem era tão senhora assim, eu tinha 13, 14 anos, ela me foi apresentada por um membro da minha família, começou a frequentar a minha casa, e eu, como era muito jovem, muito inocente, né, muito presa dentro de casa, muito triste também, deprimida, achei aquilo uma coisa incrível, né? Uma coisa maravilhosa, coisas que eu pensava comigo mesma, nunca havia dividido com ninguém. Finalmente encontrei uma pessoa que estava lendo o que eu estava pensando, estava entendendo o que eu queria conversar, o que eu queria dizer. Então, eu passei a conversar com ela muitas vezes, a ir na casa dela, ela ia à minha casa,
Até que ela começou a falar coisas que começaram a me assustar. Foram 2, 3 anos mais ou menos dessa convivência. Ela chegou a dizer, por exemplo, que tinha brigas constantes com o diabo. É verdade, gente, é verdade. E ela começou a fazer ameaças, por exemplo, ela tinha uma filha adolescente que engravidou e como ela não possuía talão de cheque na época, ela queria que a minha mãe pagasse o enxoval da filha dela à vista para ela ir devolvendo parceladamente o valor, né? E minha mãe achou aquilo um absurdo na época. Foi aí que ela revelou a verdadeira identidade, me ameaçando a minha mãe, dizendo que ela poderia fazer coisas que iriam nos prejudicar, que a saúde da minha mãe poderia ficar cada vez mais debilitada. Enfim, começou a fazer esse tipo de ameaça. Mas ameaçou por quê? Porque nós não fizemos aquilo que ela queria. Não deram cheque? Não demos o cheque em branco para ela gastar como ela bem entendesse. Então foi aí que ela começou a mostrar, né, esse lado estranho das pessoas que normalmente agem assim. E automaticamente minha mãe se afastou dela, eu me afastei e o meu irmão pouco tempo depois também. Aí ela sumiu das nossas vidas e nada nos aconteceu. Muitos anos se passaram e veio um segundo caso, já em Belo Horizonte, um cara no Facebook, muito conhecido, com uma página enorme, com milhares de seguidores, dizendo que poderia te ajudar, né? Ministrando cursos online, um valor bem exorbitante cada curso, só que ele conquistava as pessoas pela simpatia, pela doçura, né? Que é muito típico dessas pessoas. Então, eu na época, com problemas de coluna e com dores, vi aquela página, vi os comentários, falei, será? Vou lá comunicar com o rapaz, né? Entrei em contato e passei a conversar com ele e a esposa dele na época, ou namorada, não me lembro. Mas passei a conversar com os dois, ela também se dizia médium, sensitiva, né? Assim como ele. Qual o fenômeno que a gente estava conversando, eu te falei, que ele estourava as torneiras? Psicocinese. Sim, ele também alegava possuir psicocinese, isso mesmo. E eu conversava com a mulher dele, com ele, quando eu estava passando mal, quando a minha mãe estava passando mal. Aí ele fazia todo aquele rito, né, de mandar pegar um copo com água, que as bolinhas iam aparecendo, fluidificando a água, melhorando o corpo, enfim, aquela papagaiada toda. Então, um belo dia, ele ficou extremamente irritado comigo ao telefone, começou a gritar comigo porque eu questionei a eficácia do que ele estava fazendo. Aí eu simplesmente parei de conversar com ele, falei, opa, é outro, né? É outro. E ele ficou me perseguindo, ficava me ligando, ficava mandando mensagem, inbox, e eu não respondia. Ele falava, é bom você responder, porque pode te acontecer alguma coisa ruim. As mesmas histórias, gente, as mesmas coisas. Passou, não me aconteceu nada e veio, assim, surgiu do nada uma terceira pessoa, uma senhora, né? Em 2015. Eu estava na loja de um amigo meu, indiano, e eu estava falando com ele, nossa, eu tô com tanta dor na coluna, tá me dando problema no nervo ciático, essas coisas. E nisso tinha uma senhora de costas mexendo lá na arara de roupas, ela virou como se me conhecesse, com aquela simpatia típica desse pessoal, né? Eu posso te ajudar? Faz o exercício assim, assim. Eu falei, gente, que exercício estranho, né? Aí eu falei, mas a senhora que não, sou professora de yoga, sou sensitiva também, não sei o que, não sei o que. O meu amigo lá era fã dela, abraçava ela, ô minha querida, coisa de indiano, né? Eles são muito alegres. Então, fiquei amiga, né, dessa senhora, porque inicialmente eu achei uma gracinha mesmo, uma pessoa gente boa, né, porque, mais uma vez, essas pessoas têm esse dom da alegria, né, dom de cativar a gente. Então, peguei o telefone dela, o contato, era até perto da minha casa, ela foi 1, 2, 3 vezes, foi ótimo. De repente, começou a mostrar uma coisa muito maluca. A minha mãe foi fazer um procedimento cardiológico, né, e ela foi comigo ao hospital visitá-la.
De repente o médico falou alguma coisa lá, ela simplesmente olhou pro médico e falou: vou te dar umas aulinhas de fígado. Tô vendo que você não tá entendendo a situação. Mas ela era médica, alguma coisa? Médico? Ela era médica? Não. Ela tinha alguma formação na área de saúde? Nada. Só dava aula de yoga. E nem sei se era yoga de verdade. Mas queria dar aula pro médico. Exato. Então, nesse dia onde eu estou me metendo, né? Aí, eu comecei a evitá-la por conta desse episódio. Porque, mais uma vez, falei, não é possível, pela terceira vez. Novamente, ela passou a me enviar mensagens estranhas, primeiro falando coisas absurdas. Ela dizia que ia dormir, mas ela não dormia, ela fazia viagem astral. Veio me dizer também que numa vida passada eu era uma pitonisa de Atlântida. Sim. Pois é, me falando isso. E dizia que conversava com os meus mentores, foi aí que o bicho pegou. Ela dizia que conversava com os meus mentores e os mentores dela, eles discutindo o que aconteceria comigo. Então ela queria me dar orientações e se eu não seguisse essas orientações, ia acontecer coisa muito ruim comigo, depois com a minha mãe, depois com meu irmão e assim por diante. Então, como eu estava completamente fragilizada emocionalmente, gente, acreditem, essas pessoas sabem quando você está fragilizada emocionalmente, quando você não está bem, e é por aí que elas te pegam. Então ela percebeu que eu estava fragilizada emocionalmente, que eu estava completamente instável e começou a fazer esse tipo de ameaça, né? Essa dor emocional. E falava, se você não fizer isso, você vai morrer, você vai morrer. Tudo que ela sabia dizer era isso, a sua mãe vai morrer, o seu irmão vai morrer. Então, gente, aconteceram comigo coisas terríveis quando ela estava com essa pressão em cima de mim. Até no hospital eu fui parar, tomava calmante na veia, porque o pavor era terrível. Foi aí que eu conheci o Felipe. Conheci o Felipe por intermédio do Facebook também, só que dessa vez foi uma escolha muito acertada. Ele disponibilizava o telefone, né? E eu entrei na página dele e eu fiquei encantada com o que tinha ali, porque era diferente de tudo que eu havia visto, né? Eram coisas coerentes, né? Coisas mais, assim, pertinentes, né? Aí eu liguei para ele, comecei a conversar com ele e parece que eu o conhecia já há muito tempo, de tão natural, de tão fluente que foi esse papo. Tenho certeza que você teve outros casos como o meu ao longo da sua vida como pesquisador, não é verdade? Olha, tristemente sim, né? E acho que um ponto em comum com as coisas que eu acabei vivenciando no meio da parapsicologia, né, da psicobiofísica, especialmente na época que eu me tornei associado da American Society for Psychical Research e da Society for Psychical Research de Londres. Essas duas entidades, que são praticamente pioneiras no estudo de fenômenos psíquicos, me ajudaram a ter uma certa penetração no meio da imprensa, porque a imprensa se interessava em conhecer a minha opinião como pesquisador, como parapsicólogo, ou pelo menos alguém que tinha um conhecimento profundo sobre o que acontece nesse universo dos fenômenos psíquicos, né? E o interessante é que, de repente, eu comecei a escrever colunas para jornal, para revista, passei a escrever para Planeta, né? que era a revista que me introduziu, me abriu portas para o mundo. Curiosamente, anos depois, eu fui articulista para a revista Planeta. Revista Planeta. Escrevi artigos para a Planeta, e a Planeta, inclusive, me abriu portas para fazer reportagens, conhecer outros pesquisadores e ter acesso a determinados casos de suposta paranormalidade. Então, claro, isso acabou gerando na minha vida uma oportunidade fascinante de conhecer casos de pessoas sensitivas, casos de pessoas aparentemente dotadas de fenômenos paranormais, como também muitos casos de pessoas que sofreram assédio moral, assédio sexual, assédio das piores maneiras possíveis e imagináveis, né, de gente que se dizia médium, avatar, guru, né, instrutor espiritual, xamã, enfim, né, curandeiro,
contatado, canalizador, né? É triste falar isso, né? Mas eu sou obrigado, diante de tanta experiência que eu acabei tendo ao longo dos anos e de muitos casos que eu vi, de ter que afirmar que quase a totalidade das personalidades que eu conheci e das pessoas que eu tive que ajudar porque sofreram assédio por parte delas, eram fraudes. Isso é muito triste. Eram verdadeiros pilantras, né? Eram pessoas com um talento, como você disse, de fala mansa, pessoas criativas. Muitos são autores de livros, né? Livros de sucesso, tanto no Brasil quanto no exterior. Alguns são pessoas que até fizeram programas de televisão, alguns até ainda têm programas de rádio e televisão e se apresentam como profetas, né? Como canalizadores, médiuns, sensitivos, né? E até mesmo milagreiros, porque eles prometem fazer determinadas fórmulas, certos acertos na vida da pessoa para livrá-las de doenças, né? De traumas da infância, enfim. Lamentavelmente, eu acho que a gente vai ter muita coisa para apresentar aqui e eu espero que casos como o seu, né, que são lamentáveis, inspirem as pessoas a compartilhar também as experiências delas com este programa. Escrevam, façam comentários, façam perguntas e eu vou tentar fazer o possível, né, para esclarecer, para orientar, especialmente se você estiver vivendo agora, né, a dúvida se deve ou não colocar dinheiro nas mãos de algum profeta, de algum pastor, de algum médium, de algum canalizador. Escreva para a gente, porque vou dizer uma coisa para vocês. A Polícia Federal e a Interpol têm uma lista enorme de vigaristas que aparecem como santos, como salvadores, né, como pessoas de amor, de paz e fraternidade, mas que não passam de pessoas cruéis, que vivem a vida explorando e saqueando gente sofrida. Neste momento que nós estamos aí vivendo a pandemia, né, essa pandemia da Covid-19, que muitos perderam emprego, muitas pessoas estão doentes, perderam parentes, estão sofrendo porque perderam pai, mãe, filhos, irmãos. Tem muita gente no mundo inteiro sofrendo, gente carente de carinho, de orientação, de ajuda. Esses espertalhões estão se aproveitando disso, com a costumeira frieza, com aquela costumeira fala mansa, poética, bonita, muitas vezes com uma Bíblia nas mãos, muitas vezes com algum outro livro sagrado nas mãos, e dizendo, não, né, eu vou ajudar você, eu estou em contato com Jesus, ou estou em contato com isso ou aquela outra entidade, e olha, faça uma contribuição na minha conta, e com certeza você vai ser beneficiado, porque você vai estar ajudando um projeto muito grande de auxílio espiritual da humanidade. Gente, eu estou vendo, estou acompanhando dezenas de casos desse no mundo inteiro. E, lamentavelmente, até agora, para dizer com toda sinceridade para você aí que está nos ouvindo, não encontrei, até hoje, nos vários países que tenho ajudado a monitorar a atividade de sensitivos, de médiuns, de canalizadores, de milagreiros, tal e tal, não encontrei até hoje, com mais de 50 anos de envolvimento nesse tipo de pesquisa, não encontrei um único, em vários países, que fosse realmente sincero, amoroso, fraterno, de fato preocupado com o bem-estar da humanidade, de fato preocupado em ajudar as pessoas que estão carentes de auxílio de orientação espiritual. Não encontrei nenhum. E vocês podem perguntar, mas quantos casos então você conheceu de profetas, médiuns, sensitivos, para poder fazer essa afirmação? Eu posso garantir a vocês que diretamente, mais de 300. Indiretamente, talvez uns 4 ou 5 mil casos. E é muita coisa. Com certeza. Para não encontrar nenhum, é porque isso, muito mais do que um dom espiritual, muito mais do que uma bênção, uma iluminação divina, deixa muito claro que é uma escola de pilantragem, uma escola de maldade. E nós temos que nos proteger disso. Né? Então, se você está, neste momento aí,
em dúvida se deve ou não contribuir, né, com algum profeta, né, com algum médium, algum sensitivo e tal, escreva para a gente. Quem sabe a gente tem alguma orientação para te dar. E se a gente não souber, se a gente não tiver nenhuma informação, eu vou dizer também, ó, não conheço, né, nunca ouvi falar, não posso afirmar se é ou não uma causa importante, legítima, amorosa. Então, o que a gente não souber, claro que a gente não vai falar, mas com certeza nós vamos investigar, nós vamos pesquisar, para trazer para você uma resposta confiável. Muito bem, gente. Nós vamos dar continuidade aqui ao programa. Agora, nós vamos responder aquelas 3 perguntas que a gente havia falado anteriormente. Vamos Legal. responder, Felipe? Vamos embora, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque muitas das perguntas que fizeram para a nossa antiga ABP são vitais para proteger as pessoas de vigaristas e vitais para que as pessoas possam ter discernimento sobre quem merece ou não confiabilidade nesse complicado e nebuloso mundo, né, dos sensitivos, médiuns e milagreiros. Vamos embora, o que eu puder ajudar, o que eu puder responder, estou à disposição. Separamos aqui 3 perguntas, né, para hoje. Então, vamos à primeira. Primeira pergunta: o que foi feito do televangelista Peter Popoff, que foi desmascarado como charlatão na TV americana em 1996? O que ele fazia e o que foi descoberto? Olha só, legal essa pergunta, hein? Porque isso revela uma triste realidade, né? O Peter Popoff é um alemão, naturalizado americano, e que transformou-se num famoso televangelista. Ele tem um programa de televisão, e ele tinha uma igreja que era móvel, né? Ele levava aquilo numa tenda gigantesca para vários lugares, e aos poucos ele conquistou uma incrível notoriedade nos Estados Unidos. Foi um dos mais famosos pastores, um dos mais famosos televangelistas na época dele, e lamentavelmente, né, ele cometeu erros gravíssimos, não só erros como pastor, mas erros de caráter, né? Porque ele usou desse aparente talento, né, do estudo bíblico, né, dessa aparente vocação para a cristandade, né, para a solidariedade e ajudar as pessoas carentes, porque ele dizia que ele conseguia ouvir a voz de Jesus. Ele dizia que ele conseguia falar, né, e ter contato com as dimensões divinas. E assim, ele prometia fazer curas. Ele prometia fazer curas e a fama dele cresceu muito rapidamente por uma incrível fenomenologia, vamos chamar assim, né? Naquela igreja lotada, ele subitamente dizia que estava em contato com Jesus, né? Falava lá trechos da Bíblia e sempre muito enfático. Ele era muito enfático, muito enfático, e usava trechos bíblicos para mostrar o conhecimento bíblico dele, e muitas vezes ele se fazia passar por um sensitivo, né, ou até mesmo por um médium, né, porque são coisas diferentes, até mesmo por um médium, e ouvindo a voz do além, ele anunciava para aquela multidão: tem alguém aqui chamado Sara? Tem alguém aqui chamado Márcia? Entendeu? Aí ele falava subitamente o sobrenome, entendeu? Márcia, sobrenome tal e tal. Aqui eu estou ouvindo, espere um momento. Jesus está me dizendo que nós temos aqui uma Márcia, ela está de amarelo em algum lugar aqui. Aí aparecia uma Márcia de amarelo no meio das pessoas e ela ficava de pé, entendeu? Eu sou Márcia e tal e tal. Márcia, um momento. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Márcia, você tem câncer no útero, é isso? Você perdeu recentemente o seu pai? Você mora em Washington? Entendeu? Quer dizer, ele passava essas informações e a pessoa que ouvia aquilo: eu nunca vi esse pastor. Ele está dizendo meu nome. Sabe que meu pai faleceu, sabe que eu tenho um câncer no útero.
entendeu? Ele não pode saber disso. Extraordinário, É algo fantástico. Esse homem tem um talento, um dom divino. Realmente Jesus deve estar falando com ele. Então as pessoas começaram a lotar a igreja dele, aquela igreja itinerante, né, e fazer doações, muitas doações, né, porque ele parecia de fato um profeta verdadeiro, com a capacidade de ouvir a voz de Jesus. E aí ele ia, né, descia lá para as cadeiras e fazia passes, orações, e dizia para a pessoa, você está com câncer, pronto, você está curado, e tal, pode largar os seus remédios, e pedia para as pessoas jogarem fora os remédios delas. Os remédios que elas tomavam, né, sob orientação médica, ele pedia para jogarem fora os remédios, porque Jesus havia assegurado a cura. Claro que isso deu um gravíssimo problema, e foi aí que iniciou-se uma investigação muito importante por um colega que faleceu agora em 2020, que era o ilusionista James Randi, um cético que desmascarou muitos falsos paranormais, muitos falsos médiums, enfim. O James Randi conseguiu o apoio de alguns colaboradores e descobriu como que o Peter Popov fazia aquilo. Como que ele sabia o nome das pessoas, como que ele dizia a doença delas, como que ele sabia da onde que elas vieram, qual é a cidade que elas moravam. Ele, com a ajuda de amigos, instalou um equipamento que detectava ondas de rádio. E descobriu que ele usava um ponto, um radioreceptor, no ouvido. E a mulher dele passava as informações para ele, né? Então, na hora que ele fingia que estava ouvindo Jesus, ele estava ouvindo a mulher dele passando as informações. Aí você pode perguntar, mas como é que a mulher dele sabia? Muito simples. Eles colocavam escutas a serviço da igreja, entre o público, né? Pessoas que falavam, oh, é a primeira vez que você vem aqui? Tal? É a primeira vez? Nossa, eu já venho aqui sempre, porque eu fui abençoada com uma cura. Meu marido, que estava moribundo, praticamente levantou-se de um estado mortal, né? Está bem, está saudável, graças à bênção do nosso profeta, do nosso pastor. O que você veio fazer aqui? Aí a pessoa conta. Meu filho está morrendo, meu filho está com tumor no cérebro. E de onde você veio? Eu vim de Nova York, e tal, e tal. Essas pessoas, então, marcavam as características daquela pessoa infeliz, né, que havia caído na ratoeira do Peter Popov, e descreviam, né? Olha, está com calça azul, camisa branca, uma mulher com grisalha e tal, ela está dizendo que tem um filho assim, assim. Então, eles passavam para a esposa dele a descrição, né? E também a esposa dele, quando as pessoas faziam a primeira visita à igreja, fazia todo mundo preencher uma ficha. Então colocava o nome, a idade, de onde veio e qual era o objetivo da visita à igreja. Então o que a mulher fazia? Ela acompanhava aquelas pessoas até a cadeira que elas sentavam, né? E transmitia para o marido, entendeu? Peter, aquela senhora na quinta fileira, na quarta cadeira da quinta fileira, ela chama-se Beth. Ela veio da cidade tal. Ela tem um filho morrendo com isso. E aí, nesse momento, ele fingia estar recebendo a comunicação de Jesus. O James Randi conseguiu gravar isso e levou para a televisão. Num famoso programa de televisão, que era o tipo Jô Soares, como nós tínhamos aqui no Brasil. Era um programa muito popular, muito famoso, que era do Johnny Carson. Que, aliás, também era mágico. Johnny Carson também era mágico, né? Já faleceu. E o Johnny Carson já estava muito incomodado com as constantes denúncias de fraude do Peter Popov, chamou o Randi, e o Randi, pela primeira vez, então, apresentou em rede nacional de televisão as gravações. As gravações do Peter Popov recebendo as informações pelo rádio da mulher. Desmascarou o cara em rede nacional, né? Foi maravilhoso, porque aquele vagabundo, aquele pastorzinho ordinário sem vergonha, foi desmascarado em rede nacional. Agora, você vai perguntar, que beleza, então o Randi, né, e o programa de televisão conseguiu eliminar um embusteiro do mercado,
conseguiram levá-lo para a cadeia, ele foi preso por estelionato, qualquer coisa assim. Infelizmente, gente, o Peter Popov continua nativo. Que absurdo. Hoje, continua nativo. Lançou vários livros de sucesso, ele vende os livros como água, né? Está riquíssimo, continua dizendo que conversa com Jesus, continua dizendo que tem diálogos com as dimensões divinas, continua extorquindo pessoas, continua recomendando que elas não tomem seus medicamentos, está rico, está milionário e tem, inclusive, um projeto próprio, né? Vende água milagreira, né? Água milagrosa, que ele vende e pede que as pessoas adquiram aquela água para combater os seus males, para melhorar o astral da sua casa, entendeu? Inclusive para vencer males incuráveis. Isso é muito grave, porque as pessoas muitas vezes abandonam o seu tratamento médico, né, e passam a beber só água, achando que aquilo foi abençoado por Jesus e que aquilo vai salvá-la da doença. E essas pessoas morrem. Nossa. Então vocês vão perguntar, mas o cara está solto? Está. O cara continua trabalhando como pastor, mesmo sendo um desmascarado embusteiro? Sim. E o pior, com centenas de milhares de seguidores, que dão dízimos, contribuições para ele, dízimos que não são pequenos, né? E contribuições também não são pequenas, e sustentaram esse canalha, sustentaram esse pilantra, que hoje está riquíssimo à custa, inclusive, da morte de pessoas que confiaram suas vidas a ele. Lamentavelmente, gente, o Peter Popov ainda está ativo. Que absurdo. Gente, que absurdo. Muito triste. É inadmissível isso, né, Felipe? Mas acontece, não só lá. Nós temos casos parecidos aos montes no Brasil e em vários países. Né? Tomem cuidado, porque nós temos versões do Peter Popov aqui, inclusive pessoas que se inspiraram nele para fazer o que fazem aqui. E alguns até usam televisão para isso. Então vocês tomem muito cuidado, porque criminosos estão à solta e contribuindo para matar gente que de boa fé, de bom coração, procura esses elementos em busca de ajuda. E ele sabe que essas pessoas são frágeis, especialmente agora nessa pandemia da Covid-19. E não tem a menor vergonha, o menor pudor de ver essas pessoas irem à ruína. É muito triste, né? Mas qual a próxima pergunta? Espero que tenha respondido. Com certeza, respondeu e muito bem. Vamos para a segunda pergunta? Legal, vamos embora. Olha, a segunda pergunta. Conheci um paranormal que mostrava para todo mundo controlar o magnetismo de um ímã com poderes psicocinéticos. Isso é possível ou era um truque? Foi muito convincente. Ai, de novo essa história dos poderes psicocinéticos, né, gente? Puxa vida. Bom, eu vou fazer o seguinte, nós vamos dar uma pausinha aqui, eu vou arrumar um jeito de mostrar para você que fez a pergunta e para vocês aí que estão interessados em saber o que é isso, né? Agora vai entrar o Mahatma em cena. Vai entrar o Mahatma, que é a minha personagem como mentalista. Eu sou ilusionista e atuo como Mahatma. E isso que vocês vão ver faz parte do ilusionismo de muitos artistas mundo afora. Isso que você viu, meu amigo, de domínio do magnetismo do ímã, não é nada difícil, mas vamos ver como é que funciona na prática, né? Eu vou filmar isso aqui e você vai acompanhar. Vamos lá? Pois é, eu não sei se o que você viu o tal paranormal fazer foi exatamente isso, mas acredito que sim. Este é um truquezinho muito usado por alguns espertalhões para impressionar algumas pessoas que não conhecem os princípios científicos do magnetismo, né? Pois bem, aqui nós temos dois ímãs. Nós aprendemos na escola que os ímãs de polos opostos se atraem. Os ímãs de polos opostos se atraem. O que esses pretensos paranormais, que não são, na verdade, dizem é que eles podem esfregar os dedos ou esfregar as mãos
e captar energias de uma dimensão superior, e que essa energia pode ser demonstrada através da alteração da orientação magnética de um ímã. Então eles pegam um desses ímãs, por exemplo, e passam a mão, assopram, né? Dizem que estão reorientando o posicionamento magnético do ímã. E aí eles dizem, vejam só, o meu poder psicocinético como é maravilhoso. Agora, os polos que estavam se unindo estão se repelindo. Ele demonstra com isso, ou diz demonstrar com isso, que ele tem o poder de alterar a orientação magnética do ímã. Aí o que ele faz depois? Ele vai e diz que ele não pode manter isso por muito tempo, porque isso é só um efeito temporário. Então, porque essa energia se desgasta, ela some, ela vai esvanecendo. Então, ele pega, esfrega o ímã novamente, fala, agora eu vou trazer de novo a orientação natural do ímã. Eu vou limpá-lo dessa minha energia e ele vai voltar a ser um ímã normal, como todos os outros, com os polos novamente se atraindo. Talvez tenha sido isso que você viu. Se for isso, eu lamento muito, porque isso aqui é um truquezinho muito simples, muito banal, né? E claro que nós aprendemos isso no mentalismo, né, no ilusionismo, mas o princípio é muito básico, e nem precisa ser mágico para saber como é feito. Mas, por uma questão ética, né, claro que eu não posso me aprofundar nos segredos dessas apresentações, mas se você ou outras pessoas que estão assistindo tiverem curiosidade, nós ensinamos estes e outros efeitos nos nossos cursos, né? Espero que você tenha entendido que isso aqui é apenas uma brincadeira, que não tem nada de paranormal aqui. Bom, eu espero que você tenha entendido que isso não foi uma demonstração de psicocinese, e sim um truque básico de mágica, né, Felipe? Pois é, gente. E é muito triste ver que alguns desses embusteiros se apropriam, né, de alguns segredos do ilusionismo para impressionar as pessoas. E as pessoas, muitas vezes despreparadas, né, acham que estão diante de um fenômeno sobrenatural, de alguma coisa inexplicável, e que serve como prova de que aquele indivíduo, aquele pastor, ou aquele médium, ou aquele sensitivo, realmente tem um talento divino. Cuidado com isso, essas pessoas são muito espertas e com muita facilidade podem ilusionar uma pessoa e fazê-las acreditar naquilo que não é verdadeiro. Pois é, gente, vamos ficar ligados aí nesse toque aí do Felipe. Então, vamos para a terceira pergunta, terceira e última. Pergunta número 3 é a seguinte: qual a diferença entre pessoa altamente sensível, sensitiva e médium? Legal. Bom, a pessoa altamente sensível, ou PAS, ou PAS, são pessoas que têm uma sensibilidade ou nervosa, ou algo assim, a fenômenos comuns. Por exemplo, tem gente que é muito sensível a barulho, né? E há um certo nível de barulho que não incomoda os outros, mas incomoda ela. Tem gente que é muito sensível, por exemplo, a perfumes. Não é alergia, é sensibilidade ao perfume. E aquele perfume que, para a maioria das pessoas, é tranquilo, é suave e tal, para ela é uma coisa horrível, que incomoda profundamente, causa irritabilidade, e ela fica incomodada com aquele perfume. Tem pessoas que têm sensibilidade aguçada para uma série de coisas. Então esse é um tipo de condição que já é conhecido pela ciência, é estudado pela psicologia, né? Enfim, pela área da medicina. Então, pessoas com elevada sensibilidade ou com alta sensibilidade são pessoas que simplesmente têm uma condição de sensibilidade elevada, exagerada, incomum, a fenômenos naturais, a fenômenos que seriam tranquilos para a maioria. O sensitivo, não. O sensitivo é uma pessoa que tem uma sensibilidade a fenômenos que nem sempre são observáveis, mensuráveis, né, e compreensíveis. Por exemplo, existem pessoas que são sensitivas
e que afirmam pressentir tremores de terra. Há pessoas que dizem que são sensitivas e podem ouvir os sons das auroras boreais, aqueles fenômenos, né, luminosos no céu. Né? A ciência acha que isso não existe. Por quê? Não é porque a ciência não acredite, é porque ainda não existem elementos que possam levar a ciência a atestar que isso é um fenômeno real. Mas isso acontece normalmente na ciência. Muitas coisas que a gente, neste momento, acha que é fantasia, acha que é um exagero, né? De repente começa a ser pesquisado por cientistas, começa a entrar no universo da investigação acadêmica ou da investigação científica e acaba sendo consolidado como um fato. Então, sensitivos são pessoas que têm uma capacidade que ela é ainda um tanto que enigmática para a ciência. Apesar que existem muitos projetos que vêm sendo feitos desde o século XIX, né, na Europa, nos Estados Unidos, que têm procurado observar o comportamento e os fenômenos de pessoas sensitivas que dizem, por exemplo, pressentir certos acontecimentos sem que nada no ambiente indique que aquilo está para acontecer. Qual é o sentido que ela usa para esse pressentimento? Se não for a audição, não for o tato, o paladar, o olfato, o que ela usa? Então, este enigma, esse vínculo com um fenômeno que não é normalmente atribuído aos 5 sentidos ordinários e que pode ter resultados positivos, né, denota a existência de uma capacidade perceptiva diferenciada, ainda não conhecida claramente pela ciência. Há sensitivos, por exemplo, que dizem que podem sentir o aroma do câncer. Chegar perto de uma pessoa e ela diz que sente o cheiro da doença. Né? Para a maioria de nós isso é absurdo. Eu não consigo sentir o cheiro do câncer. Né? Mas dizem que alguns animais, alguns cães, por exemplo, têm essa mesma sensitividade, que eles podem detectar os tumores do câncer nos pacientes doentes. Então, se no momento isso ainda é questionável pela ciência, não é porque a ciência não acredita, é porque a quantidade de casos pesquisados, o número de casos comprovados desses fenômenos de sensitividade ainda é pequeno para entrar no rol de confiabilidade e assertividade da ciência. Mas as pesquisas continuam, dentro e fora das universidades, em vários países, e algumas sensitividades, como por exemplo essa que eu citei, de pressentir terremotos, né? São pessoas que dizem que sentem dor de cabeça, sentem arrepios e mal-estar quando um terremoto está para acontecer, e que dizem que conseguem antever o terremoto antes dos sismógrafos. Ou seja, essas pessoas parecem que têm a capacidade de pressentir o tremor de terra antes do equipamento técnico-científico destinado para isso. Isso é maravilhoso, porque se isso for real, se isso de fato acontece e algum dia for comprovado pela ciência, nós vamos ter um instrumento muito interessante, muito importante para o aprofundamento, né, da previsão dos tremores de terra. Né? Então, sensitivos, existem vários tipos de sensitivo. Eu acho que nós temos aqui assunto para muitos programas, justamente sobre os tipos diferentes de sensitividade, como que eles se apresentam, qual o desafio que eles apresentam para o conhecimento científico, como é que a ciência, como é que está sendo feito o estudo, o acompanhamento desses fenômenos e a que ponto estamos de torná-los absolutamente confirmados ou não à luz da pesquisa científica. Pois bem, o médium já vem de uma herança espiritualista, né? O médium seria aquele que tem declaradamente a capacidade de intermediar ou de se comunicar com outras dimensões da realidade. Então, por exemplo, há médiuns que dizem que conseguem falar com espíritos, com pessoas que morreram e que vivem numa outra dimensão. Há médiuns que dizem que são capacitados o bastante para ouvir mensagens de outras dimensões que não sejam dos mortos,
mas outras dimensões habitadas por alienígenas e tal, então que eles dizem que conseguem receber, fazer a comunicação e transcrever essa comunicação em forma de psicografias ou em forma de desenho, ou mesmo através de mensagens faladas e tal e tal. Então o médium, em princípio, ele se apresenta como um intermediário entre esta dimensão nossa e outras dimensões de realidade, não apenas a dimensão do, entre aspas, dos mortos, né? Que é muito explorada pelos estudiosos do espiritismo e de outras escolas semelhantes do espiritualismo. Então nós temos a sensibilidade, que é uma coisa que é mensurável, que é conhecida e que a ciência já reconhece, de pessoas que têm uma sensibilidade nervosa ou psíquica a fenômenos conhecidos. O sensitivo, ele tem uma sensibilidade a fenômenos conhecidos e fenômenos que ainda são discutidos, que não se sabe se são reais ou imaginários. E o médium, ele é aquele que se diz servir de intermediador, de intermediário entre esta realidade e outras dimensões da realidade, que podem ser reais ou imaginárias. A ciência ainda tem muitas interrogações em relação a isso. A ciência, ao contrário do que muitos dizem, não comprovou em momento algum a realidade de uma dimensão onde viveriam os espíritos dos mortos. Isso aí é bobagem que andam dizendo por aí, que a ciência provou que há uma dimensão para onde as pessoas mortas vão se encontrar com os familiares, com os amigos. Isso é uma bela visão, uma visão bonita, uma visão romântica, mas ela não tem comprovação científica, né? Apesar de existirem cientistas que acreditam que isso seja possível e que se debruçam nesse questionamento e nessa investigação. Porém, isso ainda está restrito ao universo das religiões, das escolas espiritualistas, especificamente até do espiritismo, né? E não é uma coisa comprovada. Aí nós temos nessas três coisas, sensibilidade, sensitividade e mediunidade, outras escalas de variações. A gente pode até estudar depois com calma, com mais profundidade em futuros programas, né? Nós vemos pessoas, por exemplo, que apresentam uma capacidade extraordinária de apreensão de dados da realidade. E algumas dessas pessoas, para a surpresa da ciência, são autistas. Os chamados autistas sábios, né, os savants, né, alguns autistas, eles são interrogações enormes para o universo da ciência. Muitas vezes o sujeito não sabe contar 2 mais 2, não sabe escovar os próprios dentes, e às vezes nem abotoar a própria camisa, mas ele consegue fazer cálculos matemáticos extraordinários. Ele consegue ler livros e memorizar milhares de livros. Memorizar. Ele sabe onde as frases estão, em que página está, em que parágrafo está. E se você perguntar, por exemplo, um autista sábio, que é um memorizador de livros, e você perguntar, por exemplo, você leu a Bíblia? Eu falei, sim, já li. Tá? E o que diz, por exemplo, em Jó, né, versículo tal e tal e tal? Ele sabe aquilo perfeitamente. Tem autistas que decoram, por exemplo, listas telefônicas. Tem autistas que têm a capacidade de memorizar, né, por exemplo, jogos, resultados de jogos de futebol, desde os primeiros, né, que foram contabilizados, os primeiros que foram registrados, até os de hoje. Sabe quem ganhou, quanto tempo foi, se teve pênalti, se não teve. É uma coisa impressionante. Por outro lado, muitos deles não sabem somar 2 mais 2. Como que eles conseguem isso? Né? Da onde vem essa capacidade? Como que eles conseguem esse poder matemático extraordinário se, por outro lado, eles não sabem somar 2 mais 2? Como que eles conseguem estabelecer cálculos astronômicos quando muitos matemáticos profissionais não conseguem fazer aquilo de cabeça? Então esse, por exemplo, é um dos muitos enigmas da ciência moderna e que tem interface com esses fenômenos de sensibilidade, né, sensitividade, e de acordo com alguns, né, isso é muito discutido, mediunidade. Olha só. É muito interessante, existem muitas variações, né, existem muitas coisas acontecendo, né, no universo da mente, né, nesse incrível e misterioso universo da mente humana.
tem muitas surpresas ainda para serem descobertas. Nós estamos apenas engatinhando. Eu acho que esse programa que você criou vai ser muito bacana para a gente trazer para as pessoas que gostam de estudar a mente, né? Não apenas pessoas ligadas aos aspectos espirituais, da sensitividade e tal, mas quem estuda cientificamente a parapsicologia, a psicobiofísica, psiquiatras, psicólogos, pessoas que, vez por outra, veem o seu conhecimento desafiado por fenômenos intrigantes como esses que eu vivi ao longo da minha vida, e inclusive por ter também vivenciado e presenciado fenômenos diretamente. Mas vamos falar isso numa outra oportunidade, se possível. Sim. Gente, esse é o objetivo do Verdades e Mentiras, né? E tudo que foi dito aqui foi excepcional, muito, muito interativo, muito interessante. Eu gostaria de agradecer já imensamente. Muito obrigada. Obrigada a você. E Felipe, você quer fazer mais alguma consideração? Olha, eu quero dizer a você que você, além de ser minha amada esposa, acho que você, essa sua ideia foi muito bacana. Eu espero que esse seu programa possa progredir. Ele tem tudo para progredir. Eu acho que você é a primeira experiência que você tem em apresentação diante de uma câmera, né? Eu já trabalhei muito com televisão, eu trabalhei com grandes artistas de televisão, trabalhei com Flávio Cavalcante, enfim, vários apresentadores famosos da televisão brasileira, e eu sei como é difícil a gente ter a nossa primeira experiência, que eu vejo que é a sua primeira experiência diante de uma câmera. Não é fácil, né? A gente fica tímido, a gente fica sem graça, a gente fica se sentindo travado, né? Mas fica tranquila que você tem todo o potencial para daqui para frente e se acostumar com aquela maquininha ali, né? Interagir melhor com as pessoas e ficar à vontade, né? Com a câmera, que para muitas pessoas demora, viu? Para muitas pessoas demora. Mas eu quero parabenizar você, não só pela ideia, pela iniciativa. Eu tenho certeza que você vai se aperfeiçoar nisso, que esse seu programa vai desenvolver, vai crescer e vai ajudar muita gente a não ter que passar pelos problemas que você passou com aqueles 3 falsos sensitivos e médiuns que você descreveu, né? E podem contar comigo, olha, o que eu puder fazer para que esse programa possa progredir, né? Farei, e também convido vocês para acompanharem os outros programas que serão criados pela Saber, né? Pela Sara Braga Eventos Reeducacionais e pelas iniciativas irmãs, né? O programa Cultural Maravilhas e Mistérios, que também tem o canal, e os vários canais no Facebook que a Sara tem colaborado, por exemplo, a revista OVNI Pesquisa, a página UFO OVNI, a página Maravilhas e Mistérios, Criatividade, Científico Espiritualismo, né, Falando da Vida, enfim. A Sara, através do Saber, tem participado e tem ajudado a desenvolver várias páginas no Facebook e em outros canais. E eu tenho certeza que essa nova experiência sua vai ter o mesmo sucesso que está tendo a sua colaboração nessas outras páginas. Parabéns, meu amor, eu espero que você tenha sucesso. Muito obrigada, amor. Muito obrigada mesmo. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês aí. Nosso vídeo vai ficar postado no canal da Saber, aqui no YouTube. Por favor, gente, se vocês gostaram, deixe o seu like, ative o sininho para as futuras notificações, que vem muita coisa boa por aí. Então, gente, esse foi o primeiro episódio da série Sensitivos, Médiuns e Milagreiros do programa Verdades e Mentiras. Na semana que vem, nós vamos falar sobre o fenômeno João de Deus, pesquisas acadêmicas sobre sonhos premonitórios e maleabilização psicocinética de talheres, entre outras coisas. Podem esperar coisas incríveis por aí. Bom, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até semana que vem.